Você abre aí na sua página de número 68 e antes de lermos vamos orar ao Senhor, né? Amado Deus, querido Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos estar aqui para aprendermos da Tua Palavra. Fala aos nossos corações e dai-nos a graça de praticar a Palavra do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Então, pegando aqui a discussão da lição passada, né, onde nós falamos sobre bondade, justiça e verdade, vivendo a luz de Deus que se manifesta na bondade, na justiça e na verdade, a pergunta aqui na página 68 é a seguinte: por que deveríamos praticar a bondade, a justiça e a verdade para com aqueles que não conhecemos ou que conhecemos, mas que só nos fazem o mal? Por que fazer a bondade, praticar a justiça e a verdade com pessoas que a gente não conhece ou com pessoas que até nos fazem o mal? Porque a luz precisa brilhar, né? Você não é mais trevas, né? Agora você é luz, e a luz vai brilhar quando nós manifestamos a bondade, a justiça e a verdade, né? A outra pergunta é a seguinte: se a ética aprovável é fruto da união com Cristo, por que pessoas que não possuem um genuíno relacionamento com Deus são capazes de fazerem boas e exemplares obras? Por que uma pessoa que até mesmo o ateu pode fazer boas obras, fazer coisas boas, fazer o bem? Será que ele mesmo que está produzindo por si só isso aí? Ou será que Deus está fazendo isso através da vida dele? Nós temos doutrina bíblica que fala da graça, né? A graça que é tanto universal como especial. A graça universal é que Deus derrama sobre a vida de todos, né? E então essa graça alcança maus, bons, quem crê em Deus, quem não crê em Deus, todo mundo, até mesmo os criminosos. A graça de Deus alcança a todos. Por isso que pessoas, mesmo que não temem a Deus, podem eventualmente fazer o bem, né? Mesmo às vezes talvez por motivações erradas, mas fazem o bem, não porque são boas, mas porque Deus, pela sua graça universal, opera na vida de todos os seres humanos, né? Toda a terra, Deus derrama da sua graça universal. Agora, a graça especial é a graça da conversão. É essa somente o salvo, somente o convertido a Jesus Cristo tem, né? Então, por isso que mesmo pessoas que não têm relacionamento com Deus, por meio de Jesus Cristo, pode fazer também, ter exemplares, capazes de fazerem boas e exemplares obras. Então, nossa devocional, lembrou de fazer? Da página 69, e 68 e 69, né? Que é o texto de Efésios. Vamos ler Efésios capítulo 4, versículo 25 a 32. A nossa devocional, Efésios, capítulo 4, versículo 25 a 32. A nossa devocional, então, dessa semana que se passou, né? Diz a palavra de Deus: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros.
Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira e gritaria e blasfêmias, bem assim toda malícia. Antes sede de uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. Aí nós temos as perguntas, respondeu? As perguntas da página 69, né? Primeira pergunta: qual é o ensino central desse texto? Uma dica, né? Às vezes nem sempre bate, mas aqui nós temos em negrito aí, que ajuda a encontrar o tema central do texto que nós lemos, né? Qual que é o tema central aí? Aqui o negrito está dizendo que é exortação à santidade. E como o contexto está falando de novo homem e velho homem, se despir do velho homem e se revestir do novo homem em Cristo Jesus, nós temos aqui no versículo de 25 a 32, como isso acontece. Como se despir do velho homem, como se revestir do novo homem. Então, como se despir do velho homem? Não fale a mentira, mas fale a verdade. Você se despiu do velho homem e se revestiu do novo homem. Fale cada um a verdade com o seu próximo. Se despindo do velho homem, aquele que furtava, não furte mais, despindo-se do velho homem. Como se reveste o novo homem? Antes trabalhe e para que tenha com que acudir ao necessitado. Irai-vos e não pequeis, não seja controlado pela ira, velho homem, e não deis lugar ao diabo, né? Depois vai falar também, não entristeçais o Espírito de Deus. Então, velho homem, novo homem. Velho homem, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, né? O velho homem que tem as palavras torpes. Mas o novo homem tem as palavras que transmitem graça, né? Então, e assim no final, depois ele vai dizer, os 31 e 32, né? Olha o que o velho homem produz. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, bem assim, toda malícia, longe de vós. E o novo homem em Cristo, o que o Senhor produz na nossa vida? Sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aqui vale uma aplicação para nós, né? O que está prevalecendo na sua vida? É o velho homem ou é o novo homem em Cristo Jesus? Que prevaleça o novo homem, amém? E a segunda pergunta fala, que relação há entre o ensino do texto e a pessoa de Jesus? O que esse texto tem a ver com Jesus? Nós percebemos aqui que, principalmente no final do versículo 32, né? Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, nós só vivemos o novo homem porque fomos transformados pela graça de Deus através de Jesus, que nos perdoou pelo seu sacrifício na cruz e por obra do Espírito Santo, convertendo e nos santificando, né? Então, o Senhor Jesus, que pagou o preço do nosso pecado para que tivéssemos o perdão e pudéssemos viver uma nova vida por meio do Espírito Santo. Pegou aí o que esse texto tem a ver com Jesus?
E terceira pergunta, que compromisso pessoal você deve fazer diante desse ensino? Aqui chega então aquele ponto, qual é o meu compromisso diante de Deus, diante do que eu li, né? Para não ficar assim, alguma coisa que eu li, achei bonito, mas esqueci e deixei para lá. Não. Qual é o meu compromisso? Você anotou aí qual é o seu compromisso? Né? Nas minhas anotações aqui, eu coloquei assim: falar a verdade, não ser dominado pela ira, transmitir graça por meio das palavras, não entristecer o Espírito Santo, ser benigno, compassivo e perdoador. Alguém mais quer compartilhar alguma das respostas aí dessas perguntas? Vamos compartilhar a oração? Quem fez a oração? Afinal, a última é: escreva uma pequena oração considerando a devocional desta semana. Então, a minha oração foi: Senhor meu Deus e Pai, graças dou por Tua palavra, pela Tua obra, pela obra do Senhor Jesus e do Espírito Santo. Me ensine a viver conforme o novo homem a cada dia. Perdoe os meus pecados, que eu jamais entristeça o Espírito Santo, vivendo fora da Tua vontade, mas que eu seja cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Fez a sua oração? Amém? Faz assim com a cabeça assim, ó, fez. Quem não fez, faz assim, ó, perdão, Papai do Céu, me ajuda a fazer minha devocional. Então, próxima semana tem outra, aliás, já começa hoje, né? Já começa hoje, depois do estudo de hoje, já temos um próximo texto, que está aí na página de número 72, né? Que é 1 João 4, de 7 a 16, né? Então, vamos aqui para o estudo de hoje, que é sobre amar a Deus. Você ama a Deus? Amém? Como você sabe que você ama a Deus? Então, vamos ver o que está escrito em Marcos. Marcos 12, versículo 30. Diz a palavra de Deus: amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Então, antes de estudarmos o tema em questão, amar a Deus, amor a Deus, precisamos compreender o significado da palavra amor na Bíblia. E é inicialmente necessário essa compreensão, pois os pressupostos da sociedade atual definem o amor diferentemente do modo como a Bíblia define amor. Será que tem diferença do modo como o mundo fala do amor com o que a Bíblia diz sobre o amor? O que vocês acham? Tem muita diferença, né? Basta você ouvir as músicas, então, né? E como as pessoas vivem dizendo o que é amor, que muitas vezes não tem nada a ver com amor, né? A sociedade atual define o amor como um sentimento de satisfação pessoal e o eleva acima das leis espirituais, morais e sociais reveladas na palavra de Deus. Quer ver um exemplo? Matam outros por amor a uma crença religiosa. Chega a matar por causa... Então, eu amo essa crença e acha que isso é justificável. Outros, por sua vez, aceitam se submeter a relações promíscuas e humilhantes em nome do amor. Há ainda aqueles que abandonam seus compromissos matrimoniais, pais e filhos, para abraçarem uma nova experiência amorosa.
Nesse cenário, o amor, entre aspas, né, é definido pelo radicalismo religioso, pela ignorância moral e especialmente pelo egoísmo. Então, isso não é amor, né? Está mais para radicalismo religioso e egoísmo. A definição do amor na Bíblia se resume na centralidade de Deus, porque Deus é a fonte do amor. Quem foi que disse Deus é amor? 1 João, capítulo 4, versículo 8, né? Diz o texto, Deus é amor. Qualquer pessoa, coisa ou interesse pessoal que atribuímos importância acima de Deus e da sua vontade se torna idolatria. Qualquer coisa que se coloca no lugar de Deus é idolatria. O adjetivo, né? O adjetivo todo, percebe que é amar a Deus como? De todo o coração, de todo entendimento, toda a alma, toda forças, né? Esse todo, que enfaticamente está presente em Marcos, em Mateus e Lucas, compromete nossas motivações centrais, emoções, inteligência e conduta para com Deus e sua vontade. Nesse sentido, o amor não é apenas uma experiência subjetiva das emoções, é a suficiente razão do homem ouvir e a obedecer a Deus. Então, o amor verdadeiro a Deus tem a ver com obediência. Hoje, fazendo discipulado à tarde com a família, está dizendo, né? Como se você sair de casa em casa perguntando para as pessoas, você crê em Deus? O que você vai ouvir? A maioria vai dizer, eu creio. Não, creio. Ixi, eu tenho a fé grande, minha fé é grande em Deus. Mas e se você perguntar, e a prática da sua fé? Tem? Não é já. E a obediência? Não, mas aí eu acredito, mas obedecer. Então, isso é amor realmente? É fé verdadeira que Deus quer? Não. O texto de referência desse estudo resume os 4 primeiros mandamentos, de Êxodo 20, né, de 1 a 4. Vamos resumir os 4 primeiros mandamentos? Os 4 primeiros mandamentos, eles falam do nosso relacionamento com Deus, né? E os últimos 6 falam do nosso relacionamento com o nosso próximo. Então, o primeiro mandamento é um de cada vez, para não dar tumulto. Não terás outros deuses diante de mim. Adorar somente a Deus, não terás outro Deus. Segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, semelhante a nada, né? E nem as adorarás. Adorar somente a Deus. Não farás para ti imagem de escultura. Para adorar, né? Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. E o quarto mandamento, guarda o dia do Senhor, que no Antigo Testamento era o sábado, no Novo Testamento é o domingo, devido à ressurreição de Cristo, né? Jesus é o nosso descanso, é o nosso sábado. Jesus nos trouxe a ressurreição, o verdadeiro descanso. Então, esses 4 primeiros mandamentos têm a ver com o nosso relacionamento com Deus. Amar, adorar somente a Deus, não fazer imagem de escultura, ou seja, não ser idólatra, não só questão de imagem, qualquer outro ídolo, né? Não só os ídolos que estão de fora, mas os ídolos que estão dentro do coração. Você tem que vigiar, porque você pode às vezes ser idólatra de você mesmo. O seu ego, o seu eu vem em primeiro lugar. A sua vontade em primeiro lugar, e não a vontade de Deus. Isso é idolatria. E não tomar o nome de Deus em vão não é apenas quando você usa o nome de Deus de uma maneira banal.
Mas quando você usa o nome de Deus, mas sem compromisso com Deus. Muitas pessoas até falam, nossa, Deus te abençoe. Não, se Deus, né, tá, usa o nome de Deus. Mas tem compromisso com Deus, com a palavra de Deus? Isso é tomar o nome de Deus em vão. Os religiosos na época de Jesus usavam, né, ali tinham um respeito pelo nome de Deus, mas não tinha compromisso com a obediência realmente verdadeira à vontade de Deus, né? Então, hoje, da mesma maneira, muitas pessoas estão agindo assim, sem obedecer. E aí, o quarto mandamento fala de você lembrar-se de adorar ao Senhor, lembrar que a sua vida pertence ao Senhor e não viver sem meditar e parar, né? Para descansar e para contemplar as obras do Senhor e cultuar ao Senhor, adorar ao Senhor. É claro que todos os dias nós devemos fazer isso, mas um dia da semana Deus nos ensina a lembrar, né? Deus nos dê esse dia para nós lembrarmos que Ele é o Senhor de tudo e de todos e nós devemos adorá-lo. Ele é autor da nossa vida. Então, diz aqui, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para o santificar. O amor a Deus demonstra a obediência aos seus mandamentos. Para a Bíblia, não se trata apenas de um sentimento de admiração ou respeito por Deus, mas, sobretudo, de submissão e obediência à sua palavra. Em Deuteronômio 6, de 4 a 6, lemos que amar a Deus implica em ouvir e obedecê-lo. Vamos ver o que está escrito lá? Deuteronômio capítulo 6, onde nós estávamos estudando esse texto bíblico, né, da palavra de Deus, que especialmente fala aí sobre, depois do capítulo 5, que fala dos 10 mandamentos também, no capítulo 6 resume aí os primeiros 4 mandamentos, que é o amor a Deus. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, verso 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que eu te ordeno estarás no teu coração. As palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, Deus, Ele está olhando simplesmente para os nossos gestos e atitudes, o que diz respeito às nossas práticas religiosas, vamos dizer assim. Sim, mas também Deus está olhando para o nosso coração, nosso interior. O nosso interior tem que estar de acordo com aquilo que eu digo que acredito e a minha obediência ao Senhor, né? Amarás o Senhor, essas palavras estarão no teu coração. E aí, no texto também de Deuteronômio 11, 1, nós temos aí, amarás, pois, o Senhor teu Deus e todos os dias guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos, os seus mandamentos. E Jesus afirma isso no Novo Testamento, lá em João 14, versículo 21, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. João 14, 21. Eu fiz esse questionamento para mim mesmo na minha juventude, né? Apesar de eu ser um jovem ainda de 51 anos, sou jovem, irmãos, o que é isso? Né? Por que eu não sou jovem? Sou, ué. Estou jogando bola e fazendo gol ainda, né? Então, estou jovem, não estou? Agora, quando eu era mais jovem, bem mais jovem, né? Aí,
eu perguntei, como é que eu sei que eu amo a Deus? Esse versículo veio como uma resposta de Deus para mim. Aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Aí, agora eu entendi. João 14, 21. Aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Você ama o Senhor? Então, você quer saber se você ama a Deus e se você leva a sério a palavra dele. Né? Você leva a sério a Bíblia? Você procura praticar a palavra dele? Se esforça? Não estou falando de perfeição, mas você se esforça para agradar a Deus? Né? Você não é preguiçoso, não? Então, nosso amor precisa ser na prática, né? A Bíblia nos ensina que nada deve substituir ou comprometer o nosso relacionamento com Deus, porque Ele é o único Deus, o nosso Criador. Ele nos amou sobremaneira ao enviar seu único Filho para providenciar a nossa salvação. Amá-lo deve ser a resposta sincera do reconhecimento e da aceitação de quem Ele é e fez a nosso favor. O que diz lá João 4, 1 João 4, 19? Diz que esse versículo vocês conhecem, vocês vão decorar, vão sair com esse versículo decorado aqui, hein? Com certeza. E diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Decorou? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4, 19. Beleza? Esquece não? Vai lembrar amanhã? O versículo você decorou na quinta-feira, dia 26 de setembro. 26 hoje? 26 de setembro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, por que eu e você tem amor? Porque Deus colocou esse amor no nosso coração. Porque Ele nos amou primeiro, despertou em nós o amor a Ele. Amá-lo exige o compromisso de priorizar e atender aos seus interesses, aos interesses de Deus acima dos nossos interesses. Por esse motivo, em muitas ocasiões, nossas obstinações mais pessoais são confrontadas porque Ele sempre deve ter a primazia em nossas vidas. Nós sempre vamos confrontar, né? Eu quero isso, mas a palavra de Deus está dizendo assim para mim fazer. Então, eu vou fazer, não a minha vontade, mas a palavra do Senhor. Deus é digno do nosso mais sincero e persistente amor. Por isso que amá-lo de todo o coração, todo entendimento, toda a alma, toda força, todas as nossas forças. Amém? E aí as perguntas finais da página 72 diz assim: egocentrismo é pecado? Justifica a resposta. Sim ou não? Sim. Por quê? Você está pensando só em você. E o amor, você não pensa só em você, você pensa no outro também, né? Egocentrismo é uma adoração a si mesmo, né? Como posso saber se verdadeiramente amo a Deus? E aí? Como é que eu sei que realmente eu amo a Deus? Quando eu guardo os seus mandamentos. Amém? Pegou? Então, quando eu guardo os seus mandamentos, eu sei que eu amo a Deus. Se não amo a mim mesmo, como poderei amar o meu próximo? Mas se eu não amo, infelizmente, tem pessoas que
estão se suicidando, né? Falta amor até a si mesmos, né? A própria vida, que é um presente de Deus. Ou que muitas vezes não cuidam também, não precisa nem de se suicidar, mas não cuida de si mesmo, né? E não tem a autoestima por sermos criados em imagem e semelhança de Deus. Não entenderam isso. Como que vai amar o próximo se não ama nem a si mesmo? Que Deus tenha misericórdia, né? E traga salvação àqueles que necessitam dessa graça para que possam viver a vida realmente como devemos vivê-la. De fato, amados, a vida sem Jesus Cristo não tem sentido, não tem razão, né? Como diz a canção lá, sem Jesus você pirou. Sem Jesus você pirou. Só nos dá o sentido da nossa existência, é Cristo. E por isso nós o amamos, porque Ele nos amou e deu sentido à nossa vida. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor e pedir a Ele que aumente o nosso amor por Ele e pelo nosso próximo, né? Deus querido, Deus maravilhoso, obrigado pela obra do Teu Espírito Santo que nos foi dado, ó Deus, nos levando à conversão, à santificação, à confiança, à fé, à esperança no Senhor. Obrigado, meu Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que por nós morreu e ressuscitou e intercede por nós junto à destra de Deus Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deu sentido, o Senhor dá sentido à nossa vida, à nossa existência. Nós não teríamos razão para viver e existir se não fosse o Senhor. Obrigado, meu Deus, pela Tua graça, que nos satisfaz, que é melhor do que a vida, como diz o salmista. Aumenta o nosso amor por Ti, que possamos amar de todo o coração, entendimento, alma e força, e também amar o nosso próximo como nós mesmos. E a Tua palavra diz que aqueles que Te amam são aqueles que guardam os Teus mandamentos, então que nós possamos assim fazer, ó Deus, guardar os Teus mandamentos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.